A todos vocês as nossas boas-vindas ao programa de hoje. No quadro As Razões dos Fatos, eu falarei sobre um caso que foi noticiado inicialmente na revista australiana Stellar e depois repercutiu em vários outros periódicos. Um daqueles raros casos seriamente investigados ou ao menos originados em fonte confiável, em que a reencarnação é associada a pessoas que em vida foram celebridades, essa revelação envolve o nome da princesa Diana. Como essa revelação foi absolutamente espontânea, maior credibilidade ela oferece, embora sem comprovação científica. Mas serve para ilustrar a ocorrência de outros casos, muitos deles aí sim investigados profundamente por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, embora envolvendo pessoas aí não famosas, que é o mais comum. Antes nós temos o nosso tema livre, com reflexões em torno da recomendação de Jesus, vai e não peques mais. Por que ele teria dito isto, o mestre? E temos também o quadro Fonte Allan Kardec, falando também sobre o princípio da reencarnação. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje, nós escolhemos o tema, uma fala de Jesus, quando ele, por duas ocasiões, que a gente, pelo menos onde eu consegui pesquisar, ele diz o seguinte, em outras palavras, vai e não peques mais. E ele fala isso numa determinada ocasião, naquela situação em que uma mulher foi apanhada em adultério, e ele desafia os presentes a que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, e depois todo mundo conhece essa situação. E ao final ele dispensa a mulher, diz que ele também não vai condená-la e que ela não vai, exatamente assim, vai e não peques mais. E uma outra ocasião é quando há a cura do paralítico naquela piscina. Então também ele não conseguia sozinho se colocar na água, que tinha poderes curativos, etc. E Jesus, depois de providenciar a cura dele e tudo, ele disse, olha, volta, mas não peque mais para que coisa pior não te suceda. Isso tem muito a ver com a lei de causa e efeito da doutrina espírita. Então, eu estou aqui com a Andréia e, mais uma vez, com o Carlos Augusto Parchen. Prazer tê-los novamente conosco aqui. E eu perguntaria assim, de pronto para o Parchen, nós em doutrina espírita, Parchen, raramente usamos a palavra pecado, né? Qual é o conceito de pecado e por que a doutrina espírita evita essa conotação assim, talvez meio desgastada? Talvez porque, com certeza, né? Não talvez, porque essa palavra pecado foi associado a uma punição, né? E isso vem lá de tempos muito antigos. O pecado se entendia aí como aquelas faltas graves referentes aos pecados mortais, ou que feriam diretamente os mandamentos, não é? E é uma palavra muito pesada, uma palavra que sempre foi associado a algo muito grave. E, na verdade, para o Espiritismo, o pecado é algo muito mais amplo, e o próprio Cristo usa essa amplitude, né? Nesses casos que você citou e em outros. Nesse caso, o conceito de pecado, ele é aquilo de um conceito de um ato de egoísmo exagerado da pessoa, onde ela está se colocando no centro dos seus atos, sem pensar nas consequências dos atos para todos os demais. Nesse momento a gente nega a nossa própria natureza e nega a abertura para Deus, não é? Então o pecado, do modo geral, é uma rejeição de instaurar com Deus uma relação de amor e de deixar de relacionar-se com amor com o seu semelhante. É fechar suas criaturas e rejeitar o próprio Criador. Isso é um pecado.
Aí que dá. Então, eu ia fazer outra pergunta, você já respondeu. Então, pecado existe, mas a conotação não é aquela tradicional, né? O entendimento espírita difere um pouquinho. Difere porque o próprio Cristo já alertava para isso, né? Em Mateus 15, entre os versículos 10 e 20, após o Cristo ter comido sem lavar as mãos, os fariseus e os sacerdotes do templo recriminaram que isso era um pecado. Daí ele responde que não é o que entra pela boca do homem que o mancha, né? É o que sai da boca dele. E no 19 ele coloca claramente, Cristo, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, né? Eis o que mancha o homem. Né? E então ele coloca que essa é a própria definição do pecado amplo, né? É tudo aquilo que nós exteriorizamos. A palavra aí, a boca, significa aquilo que nós exteriorizamos pelo pensamento, pelos atos, pela fala. Né? É interessante porque agora você falando isso, eu lembrei que tem duas frases de Jesus que elas se conectam completamente. Ali Jesus fala que é o que sai da boca, né, e o que não entra. Num outro momento ele disse que a boca fala o que o coração está cheio, né? É curioso isso, né? Como se complementam essas duas. Agora, Andréia, o que seja pecado, seja erro, seja equívoco, né? Qualquer desvio de conduta moral ou de qualquer coisa que possa causar um efeito negativo, de um modo geral, para a vida do indivíduo, ele próprio ou de outrem, como é que isso é percebido pelas leis naturais para fazer com que esse indivíduo se reenquadre ou se realinhe com as leis divinas? Quer dizer, ela afeta a consciência. Como é que é essa mecânica da lei de causa e efeito? Aqui a gente tem que relembrar, né, esse conceito que está até na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que é onde está escrita a lei de Deus, né? Está escrito na consciência. Então, a cada ser é dada a consciência para que ele consiga avaliar, perceber e reajustar, né, conforme a consciência está dizendo. O fato é que nós, muitas vezes, e Freud já estudava isso muito, né, na psicanálise, a consciência acaba sendo colocada num segundo plano, né, como se fosse recalcada, segundo as palavras de Freud na psicanálise, né? Então a gente consegue recalcar por um nível inconsciente aquilo que nos incomoda, até que aprendamos a lidar com o que nos incomode, né? E Jung fala a mesma coisa. Ele diz, até que a gente olhe a própria sombra, a gente não vai conseguir fazer ou acertar os comportamentos de acordo com as leis divinas. Então nós teremos que olhar a própria sombra. E lá na outra pergunta diz, como é que a gente atinge esse grau de perfeição, né, de melhora espiritual? Ora, a gente atinge justamente quando a gente olha para dentro, conhece-te a ti mesmo, né? Olhe para dentro, estude-te, analise a sua consciência, evite os mecanismos que são naturais, que são estudados desde sempre na psicologia, que são os mecanismos de abaixar isso para o nível da inconsciência. E aí a pessoa vai lidando com a vida sem mexer muito naquilo que traz o conflito, né? Agora, o pecado, como o Parchin falou, é muito amplo, né? A gente não usa muito essa palavra mesmo no Espiritismo, pecado, porque, na verdade, a gente usa esses desvios de conduta, quando a gente não está quando a gente não está dentro da lei divina, né? E o Haroldo tem uma palestrinha bem curta, Haroldo Dutra Dias, tem uma palestrinha curta no YouTube, que ele fala justamente do significado do pecado, o que o Parchin falou. Então ele diz que o pecado é quando se erra o alvo, e o alvo é a lei divina. Então quando o indivíduo age e erra o alvo, aí ele estaria dentro desse chamado, né, pecado. Parchin, diante do que vocês colocaram até agora, a gente poderia falar, por exemplo, assim, que a pessoa que comete excessos, abusos, excessos da saúde física, por exemplo, dilapidando talvez
como no dizer do mentor do Chico Xavier, o André Luiz, não é bem o mentor é o Emmanuel, mas André Luiz escreveu todas aquelas obras espetaculares. Ele fala que é o suicida indireto, né? Ele, pelos excessos, ele acaba talvez perdendo 3, 5, 10 anos da sua vida. Você acha que esse conceito de pecado poderia se aplicar porque uma coisa contra ele mesmo, mas está, como a Andréa disse, infringindo as leis de Deus? Olha, não tenho dúvida disso. Uma coisa interessante, eu estava pesquisando, estudando para o nosso tema de hoje, e achei num site chamado Aletheia, que é de Portugal, que ele publicaram em setembro de 2019, no dia 8, uma coisa muito interessante assim. Ele fala pecado no sentido do erro em relação a Deus e do erro em relação ao semelhante e, portanto, no erro em relação a nós mesmos, alguma falha. Ele diz assim, ó, o pecado, nesse sentido, fere o próprio pecador, afastando-o da plenitude oferecida por Deus. E por isso o pecado ofende Deus, não porque Deus, como tal, se veja ofendido, mas porque nós mesmos, ao pecar, nos diminuímos diante da grandeza que Deus nos oferece. Que legal. Né? Então é isso mesmo. Né? Como o André colocava, olha o que pode trazer de consequência para nós isso. Quer dizer, Deus nos dá a oportunidade da plenitude e nos dá o guia da consciência, como colocou o André. E nós mesmo assim erramos. Né? Erramos na lei de relação, que é a lei que nós temos que seguir, porque nós somos colocados para isso. Né? Então, realmente, se aplica perfeitamente dentro desse caso que você nos ressaltou aí, sim. E aí, eu acho que já ficou mais ou menos explícito para nós, todos, que o pecado não é, por exemplo, a Igreja Católica, ela separa lá em pecados, se não me engano, em pecados mortais e pecados venais, né? Alguma coisa assim, veniais, alguma coisa assim. Mas pecado não é só matar, roubar, essas coisas que... Isso aí a justiça terrena se encarrega de dar um jeito de... Quando não há impunidade, né, exagerada, mas de qualquer maneira tenta-se. As leis para isso, para coibir esse tipo de coisa, existe. Mas... nós estamos falando aqui de coisas simples, do nosso dia a dia, às vezes até na forma de pensamento. Exatamente. Né? Não Claro. É isso? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá as causas atuais das aflições, né? E entra lá como causas atuais das aflições o egoísmo, o orgulho, a ambição, a vaidade, né? Então, quando a gente não se coloca no lugar do outro, no exercício empático, a gente está cometendo algum tipo de desvio, não é? E aí a gente poderia dizer que a gente está em pecado, vamos supor, né? Não esse pecado de matar, roubar, que seria considerado maior, Sim. mais grave, num nível pior, né? Mas quando a gente não se coloca no lugar do outro, quando a gente não segue a instrução de Jesus, que é não faça ao outro aquilo que não queira que te faça, né? Então, são no dia a dia. Ontem, se eu não me engano, não foi, esses dias tinha um jogo, e aí eu estava observando um rapaz que ele estacionou numa vaga de idoso. E ele estava indo para o jogo. Então, a gente sabia porque estava vestido com roupa do time, e várias pessoas se encaminhavam para aquele lugar, né? E ele desce, um rapaz jovem, devia ter 22, 23 anos, eu imagino, desce, coloca o carro na vaga do idoso, né? Então aqui é um pequeno cuidado, Sim, né? Do dia a dia. É. Uma pessoa que comete um pequeno... não vai acontecer nada, mas e se chegasse um idoso naquele momento precisando da vaga, né? Todas as consequências negativas para esse idoso de ter que se deslocar mais longe, ou às vezes um deficiente, né? Todo aquele desconforto, aquele incômodo causado a essa pessoa, ela vai repercutir, porque teve um autor, teve um causador. E aí que a lei de causa e efeito, embora não seja uma coisa inexorável, não seja mecânica, mas ela ela funciona em plenitude. A gente lembra, né, parte acho que do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem assim, o bem é tudo que se aproxima da lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Ora, então, se a gente fizer um exame de consciência bem rigoroso conosco mesmo,
lá como dizia Santo Agostinho, também lá na questão, se não me engano, 1019, 1000 e não sei quanto lá do Livro dos Espíritos, para fazer aquele exame de consciência toda noite, quando a gente vai dormir, né? Tudo que você fez, deixou de fazer, atos, palavras e pensamentos. E a gente vai ver quantos pecadilhos a gente cometeu durante o dia. É bem isso, até porque, voltando um pouquinho aquele início, por que nós não usamos no Espiritismo a palavra pecado? Porque nós falamos no erro e na lei de causa e efeito. Todo o desvio que o cometa é um erro e, portanto, entre aspas, um pecado. A gravidade depende da minha intencionalidade, do meu conhecimento e dos reflexos, como você colocou. Né? Por isso que não há necessidade de separar. Mas é bem essa questão que nós temos que prestar atenção. A nossa vida futura vai depender de quanto nós nos desviamos do caminho, ou seja, aquelas que a gente chama de cargas negativas para outra vida, o que são? Somatórias de pecadilhos. Né? O que é o nosso saldo? A soma dos nossos acertos. Nós temos que ter um balanço positivo disso. Né? Então nós temos que prestar muita atenção. Às vezes essas coisas ínfimas que a gente faz não parece nada, isso não afeta ninguém, mas afeta, traz resultados e muitas vezes muito mais grave do que a gente supõe. A gente, voltando lá do início, daquelas duas passagens de Jesus, né? Talvez, não sei se vocês concordam, no caso da mulher adúltera, talvez fosse um alerta de Jesus, além de para evitar que ela se envolvesse numa situação idêntica futura, alguém querendo apedrejá-la, talvez as consequências do ato do adultério em si, Jesus previu que viria no futuro. E do paralítico, é porque certo já era uma doença kármica. Ele estava se reajustando porque ele teria cometido uma vida passada alguma coisa muito grave. Jesus disse, olha, desta eu te curo. Só se emenda, né? Te cuida para não faça as mesmas bobagens, para você não, de novo, na próxima vida ou nessa vida ainda, de novo você ter o teu corpo enfermo. Fica muito claro esse sentido, né? Fica bem... porque Jesus, na verdade, sempre foi muito educativo, né? As parábolas, a maneira como ele falava, dizendo num ditado popular, né? Não dava ponto sem nó, né? Porque ele usava o exemplo para poder passar a parte educativa, né? Para poder instruir. E geralmente visando o ensinamento às coletividades, né? Então, às vezes, com uma palavra, com uma parábola, uma coisa aparentemente isolada, ele jogava assim, desde que as pessoas se dessem ao trabalho de pensar, de ter por isso que nós há 2000 anos ainda estamos se batendo aqui ainda, né? Tentando entender tudo o que ele queria dizer. Vejo que o alcance das palavras de Jesus estão ecoando nesses 2 milênios aí, e nós ainda não compreendemos perfeitamente tudo. E o próprio Cristo já alertava para nós prestarmos atenção e usarmos a razão. Quando nessa própria Mateus 15 ele diz, né, que os sacerdotes não estavam entendendo, ele diz assim, cegos conduzindo cegos. Nós não podemos mais ser cegos, né? E cabe a nós analisar claramente essas questões para que, assim como o paralítico, nós não mais erremos. Então, meus amigos, nosso tema livre fica por aqui. Nós temos aí a nossa sequência normal do nosso programa de hoje. Paz, luz e felicidade a todos vocês. No quadro Fonte Allan Kardec, a nossa questão de hoje é quais são os fundamentos da ideia da reencarnação. Por que Kardec, ante a revelação dos espíritos, considerou esse ponto suficientemente robusto para constituir um dos pilares da doutrina espírita? Ele esclarece que, em primeiro lugar, o seu critério para selecionar quais pontos constituiriam a doutrina espírita foi o critério da universalidade. A ideia da reencarnação aparecia com frequência na comunicação dos espíritos por diversos médiuns em todos os lugares do mundo. Ele disse que chegou a selecionar centenas de comunicações, reafirmando que a reencarnação é verdadeira e que nós voltamos à Terra em inúmeras romagens. Aliás, revelação, como ele mesmo lembra, que é antiga. Jesus mesmo menciona a ideia da reencarnação 2 vezes,
Quando, atendendo a Nicodemos, ele esclarece que o homem precisa voltar ao ventre da sua mãe para, renascendo de novo, progredir. E quando, inquirido por Pedro, após a transfiguração, ele explica que João Batista era Elias que havia voltado. E como havia voltado, conhecido por todos num corpo novo, Jesus só podia estar falando da reencarnação. E o segundo ponto em que Kardec se baseou para aceitar o princípio da reencarnação como básico ao edifício doutrinário é o da racionalidade do ensino. Ele nos lembra que, sendo Deus justo, ele não pode condenar uma pessoa que teve uma vida, que foi colocada, que nasceu num meio adverso, que não teve orientação adequada e que fracassou nos seus compromissos morais. Ele não poderia condená-la por toda a eternidade a um destino de pena, de sofrimento, de dor. Qual seria a justiça, o amor e a bondade divinas se permitissem que um filho nosso, por ter errado, estivesse irremediavelmente longe de nós pelo resto dos tempos? Não é possível acreditar num Deus justo que permitisse isso sem dar uma oportunidade para que aquele que foi inexperiente ou que foi culpado pudesse renascer e aprender as lições que ainda não adquiriu. Quando falamos da reencarnação em doutrina espírita, lembramos que todos nós renascemos e aprendemos um pouquinho em cada vida, e que o tempo de uma existência, por mais longa que seja, é insuficiente para que adquiramos a experiência, a sabedoria e o amor que são passíveis de adquirir mesmo na vida terrena. Ademais, se Deus é justo, como ele teria criado pessoas tão primitivas há 10 milênios atrás? E hoje a humanidade está num grau evolutivo tão mais adiantado. Ele então está criando espíritos mais perfeitos? Isso não tem lógica. Quando pensamos que nós somos herdeiros de nós mesmos e que reencarnamos no passado e fomos adquirindo as experiências e o conhecimento que trouxeram a humanidade até o estágio atual, nós compreendemos por que a reencarnação é um dos princípios básicos doutrinários. Não apenas porque foi revelada, mas porque é compatível, a única explicação possível para a justiça e a bondade divinas, que não nos separam daqueles a quem amamos e que nos dá oportunidades novas de recomeço e aprendizado. E a ciência atual? O que ela diz sobre a reencarnação? Temos as pesquisas do professor Dr. Ian Stevenson, temos as pesquisas do Dr. Ramendras Nath Banerjee. No Brasil, temos as pesquisas de Hernani Guimarães Andrade, temos as pesquisas de João Alberto Fiorini, demonstrando centenas de casos de lembranças de outras vidas, narradas por crianças pequenas que não teriam como ter aquele tipo de conhecimento, e que revelam nas suas características, às vezes por cicatrizes, pelas memórias, pelo comportamento, as experiências anteriores de quem ainda se lembram. Acima de tudo, a reencarnação é a bondade de Deus se manifestando, nos amparando e permitindo que, herdeiros de nossas próprias construções, individual e coletivamente, possamos receber apenas não só o que merecemos, mas o de que precisamos para progredir, aprender a amar, entender a vida e melhorarmos a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. Muita paz, fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Nosso quadro As Razões dos Fatos de hoje vai falar sobre um caso de reencarnação, um caso real enquanto notícia. Carece de maiores comprovações e acompanhamento daqui para frente, digamos assim. Eu li essa notícia no jornal Opinião, o jornal Espírita Opinião de Porto Alegre, a edição de outubro de 2019, que transcreve o Globo de 16 de julho do mesmo ano passado, citando por sua vez matéria da revista australiana Stellar.
Essa revista publicou uma entrevista com o apresentador, não sei se é de TV, David Campbell. Ele disse que seu filho Billy, de 4 anos, lembra detalhes da vida da princesa Diana. Começou a falar dela aos 2 anos, após ver uma imagem num cartão. Olha, disse ele, sou eu quando era princesa. Um dia as sirenes soaram e eu não era mais uma princesa. Mesmo sem nenhum contato com a realeza britânica, ele diz que tinha um irmão chamado John, o que é correto, porque este irmão desencarnou, faleceu antes do nascimento da princesa Diana, o que pouca gente até por sinal sabe. Ao ver uma imagem da família real aos 3 anos, passou a se referir aos seus 2, abre aspas, meninos. E ao ser indagado quem eles eram, respondeu, meus filhos. É um caso ilustrativo em que há uma revelação espontânea de alguém que tem lembranças ou supostas lembranças de uma vida passada e que vira notícia. Essas situações são muito mais comuns do que a gente pode imaginar, embora a mídia não se ocupa, porque geralmente envolve pessoas anônimas. Esse caso é diferente, é especial por tratar de evocar, digamos assim, o nome de uma pessoa mundialmente conhecida que era a princesa Diana. Então, às vezes a pessoa acha que a reencarnação é uma bobagem, é uma invencionice dos espíritas, e daí a gente lembra que as religiões orientais, todas elas acreditam firmemente na reencarnação, embora com algumas interpretações um tanto quanto diferentes em relação a essas voltas e de quando vai ter até quando terá que reencarnar ou não, mas essas diferenças são detalhes da ideia principal que a doutrina espírita também adota, que é a pluralidade das existências, né? Como mecanismo de justiça divina acima de tudo. Porque só a reencarnação realmente é capaz de explicar as diferenças físicas, intelectuais, sociais, morais, em que todos nós nos encontramos aqui. Então, todas aquelas perguntas não respondidas pelas outras religiões, a chave para a solução desses problemas, geralmente a gente encontra na reencarnação, sem forçar a barra, de uma maneira clara, objetiva e muito lógica, que é toda a filosofia da doutrina espírita está baseada sempre na lógica e na razão. Toda vez que alguém apela para conceitos ou para respostas fantasiosas, imaginativas, de grande beirando a fantasia, nós devemos desconfiar. Dentro da doutrina espírita, num estudo sério, profundo, prolongado, nós vamos ver que as coisas sempre, as peças se encaixam. E existe no conjunto, até aquelas coisas que aparecem um tanto quanto perdidas, com alguma possível interpretação antagônica, quando examinado um pouquinho mais a fundo, se percebe que a lógica acaba prevalecendo. Então pesquisa aí na internet, inclusive, esse caso não é muito difícil de encontrar. Vocês podem verificar sobre esse caso, esse menino agora está com 4 anos, o Billy, que diz que é a reencarnação da princesa Diana. Por isso que eu disse, talvez vale a pena os estudiosos se debruçarem sobre esse caso, acompanhar esse menino, conversar com ele, entrevistar e tudo, e ver se, do ponto de vista da sua maneira, do seu temperamento, as suas predileções, não há alguma coisa assim que seja muito defasado do que a suposta personalidade anterior tinha. Embora a gente saiba que de uma encarnação para outra, muita coisa pode mudar, né? Até vir em sexos diferentes, como é o caso. Era sexo feminino e agora aparece num menino, obviamente uma reencarnação masculina. Então, muito obrigado. Até a semana que vem.